quero fazer algo esplêndido antes de ir para o meu castelo. Algo heróico ou maravilhoso que não será esquecido depois que eu morrer. São com essas palavras cheias de vida que eu inicio a resenha de Mulherzinhas. Nem foi o que ela mais se empolgou em escrever, mas Louisa May Alcott acabou escrevendo um grande clássico da literatura estadunidense que acabou se dissipando para todo mundo. Hoje em dia, como muitos sabem, já existem assim algumas adaptações para o cinema, e a mais famosa é a mais recente, que conta com a Emma Watson e mais 3 grandes atrizes. Esse aqui é um daqueles calhamaços, só que originalmente ele foi publicado em 2 partes, inclusive existem editoras até os dias de hoje que publicam separadamente, como por exemplo a Príncipes, que é um selo da Ciranda Cultural. Ela vai publicar de maneira separada esse livro aqui, Mulherzinhas, que é Mulherzinhas e Boas Esposas, a primeira e a segunda parte. Mas essa edição aqui que eu comprei já tem os 2 tomos em um só. Bem, quando você vê o título Mulherzinhas, muito infelizmente, aqui no nosso país, Mulherzinhas é um termo pejorativo, o que mostra, né, toda essa questão do machismo enraizado na nossa sociedade. Acaba que esse título pode ser que não chame muito a atenção das pessoas aqui no nosso país, inclusive não chamava minha atenção. E acabou que depois de ver o filme, e eu confesso que a primeira vez que eu assisti ao filme, que inclusive só foi uma vez, eu não gostei muito, me decepcionei com algumas coisas, só que aí eu fui ver umas resenhas anos depois, e eu resolvi dar uma chance para esse livro e ele me surpreendeu positivamente, sem dúvidas. Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre os personagens desse enredo. Aqui nós temos a família March, composta pela mãe, né, a senhora March, o pai, o senhor March. Tem uma tia, que é uma tia idosa, solteira e rica, muito inconveniente. O pessoal não gosta dela, assim, não gosta muito dela por conta de algumas coisas que ela faz, que ela fala. Só que, no fim das contas, essa família tem um coração muito bom e sempre acolhe essa tia March e tal. Mas ela não é aquela companhia muito desejada. Então, esse casal March tem 4 filhas. Eu vou falando da mais velha para a mais nova, juntamente com as suas características. Meg é a mais velha. Meg é uma moça muito sensível, muito delicada, com um instinto maternal muito forte. Talvez o fato de ser a mais velha tenha ajudado nisso. Ela pensa muito em roupas, vestidos, bailes e tal. Eu confesso que eu tive que respirar fundo várias vezes, porque embora eu também goste de tudo isso, também acho isso muito interessante, mas assim, né, basicamente parecia que era a primeira coisa que ela pensava quando ela acordava e antes de dormir. Acabava ficando exagerado, eu achei que deu um ar um tanto fútil, assim, em alguns momentos para essa personagem. No decorrer da narrativa, a gente vê que ela não é fútil, não. Só que em alguns momentos pareceu bastante. Aí já vem daí, eu já não gostei tanto assim dela. E aí ela é seguida pela Jo. A Jo é uma menina muito aventureira, ela gosta muito de ação, ela tem muita atitude, ela é muito impetuosa. E enfim, ela é aquela irmã assim diferentona e tal, e é muito afeiçoada à escrita. Ela lê muito, ela escreve bastante. E a gente vai ver o desenvolvimento dessa escrita, dessa personagem ao longo da narrativa. Depois nós temos a Amy, que é uma das que mais muda a personalidade com o passar do tempo. Ela começa com uma criança assim, meio mimadinha, meio chatinha e tal. E depois ela cresce como uma mulher com muitas aspirações, com muita força, muita coragem e muito diligente, muito perspicaz. Inclusive, eu gostei bastante da Amy. E por fim, a Beth, a Betinha aqui, que ela é muito legalzinha, uma menininha assim, muito tímida, muito retraída, mas que tem uma paixão incrível pela música. Ela tem um pianinho lá que ela acaba ganhando, depois eu vou falar sobre isso. E aí ela toca esse pianinho sempre, e ela tem um bom coração, é aquele xodó da família, sabe? E então essa família vive com muita harmonia, só que nem tanto, porque o pai das meninas está na guerra.
E aí acaba que tem sempre essa tensão, né? O pessoal manda cartas e elas vão logo ver com medo de ter uma notícia ruim. E tem toda essa questão assim tensa. E aí elas têm alguns vizinhos, que é o senhor Lawrence, que é um senhor, ele é idoso e é rico, mora em uma mansão lá. E o seu netinho, o Lawrence também, só que é apelidado Laurie. E acaba que o Laurie desenvolve logo uma amizade muito forte com a Jo. Eles combinam bastante e eles têm um relacionamento assim muito saudável e amigável, de muito companheirismo. E logo a Jo apelida ele de Ted, chama ele de Ted e tal. E ele acaba adentrando nessa família, digamos assim, e virando meio que mais um membro dessa família March, porque eles são vizinhos e aí acaba ficando que as irmãs estão sempre na casa do Laurie, o Laurie tá sempre na casa das irmãs. E eles desenvolvem essa amizade, essa relação muito próxima, só que ele é mais próximo da Jo. Amigo de todos da casa, March, só que a Jo é assim, uma baita amiga, aquela amiga zona assim de todos os momentos. E o tempo vai passando e acaba que a Meg e a Jo trabalham assim desde cedo, porque, enfim, é uma família de pessoas pobres. Elas não são ricas, na verdade estão longe disso. E elas acabam tendo que trabalhar para sobreviver, só que de qualquer forma, elas sempre fazem isso com muita gratidão, com muita leveza. Em alguns momentos você vê que elas reclamam e tal, só que existe até um momento na narrativa em que elas não realizam trabalho algum e elas acabam observando o desastre que isso causa, porque acaba que elas ficam muito entediadas, o dia fica muito longo. E aí isso mostra para essas irmãs, elas acabam amadurecendo nesse quesito de que o trabalho é muito importante também, assim como o lazer. E cada um tem que ter o seu espaço, tanto no dia quanto na rotina, assim, de modo geral. Você acaba vendo esses personagens sempre crescendo e amadurecendo, e eu tenho medo de falar algumas coisinhas que vão acontecer e acabar dando uns spoilers muito perigosos. E eu não vou entrar nesses detalhes. Só que eu posso dizer que todos esses personagens vão evoluir e evoluir para melhor. E é um livro cheio de lições pra gente. Muitas vezes a gente acaba vendo algumas frases assim meio que de impacto, sabe? Que realmente levam a gente à reflexão. A gente nota também um afeiçoamento que cada personagem vai tendo com os outros à medida que o tempo vai passando. Como, por exemplo, a Beth, que se aproxima muito do Sr. Lawrence, o avô do Laurie. E o que une eles é a música. Inclusive esse pianinho da Beth que eu falei pra vocês no início, quem dá é o Lawrence, é o Sr. Lawrence pra ela. E tipo assim, vira um presentaço. E ela acabava tocando sempre lá na casa do Sr. Lawrence e tal. O Laurie tem um professor particular que dá aulas pra ele. E assim, o Laurie é meio que parecido com a Jo, todo impetuoso, todo cheio de vontades, muito sonhador e tal. E acaba que às vezes se torna um tanto difícil de conviver com ele. E aí esse pobre professor tem uns problemas aí com o Laurie, porque às vezes é um tanto difícil mesmo, assim, de domar essa criatura. E esse professor e a Meg acabam se afeiçoando também, de certa forma, e aí a gente vai ver o que vai acontecer mais pra frente. A Amy chega um momento que consegue finalmente ir para o exterior e se aprofundar nas suas habilidades artísticas, porque ela pintava. E aí esse momento é decisivo para a história dela, assim, para o resto da vida. Esse é um livro que vai abordar temáticas muito sensíveis, mas ao mesmo tempo não vai sair daquilo que é real e palpável. Vai falar sobre a vida tal como ela é, ou melhor, tal como ela era, digamos assim, porque é ambientado lá no século XIX, mais ou menos, e acaba que, claro, não dá pra gente olhar uma obra que foi escrita naquela época com os olhos de hoje, porque, enfim, muita coisa acaba mudando. Só que ainda são seres humanos, ainda é o mesmo planeta Terra, então muita coisa permanece. Essa aqui é uma daquelas leituras de férias, eu diria, mas não pensem que por eu estar dizendo que é uma daquelas leituras de férias é uma coisa superficial. Não é, de forma alguma. Na verdade, você encontra lições para a vida nesse livro, valiosíssimas, e que eu acabei marcando ao longo do livro. Inclusive, para abrir esse vídeo, eu li uma das frases que eu marquei. Agora, de maneira mais pessoal, falando a respeito desse livro, ele acabou, assim, sendo importante para mim de diversas maneiras.
Uma que ele me ajudou a tirar o medo de calhamaço, porque ele é um livro de quase 700 páginas, são 675. E acaba que, assim, antes eu tinha aquela coisa, minha gente, esse livro é enorme. Será que vai ser um daqueles labirintos sem saída, muito chatos e que, enfim, vão me deixar entediada? E eu descobri que não, e não mesmo. Você acaba lendo ele muito mais rápido do que um livro fininho ou mediano que não estivesse te prendendo tanto. Outra coisa que cabe mencionar é que, como esse livro vai falar de irmãs em uma casa, acabei me identificando bastante, porque eu sou a mais nova de 3 irmãs. Então esse negócio de relação entre irmãs, de companheirismo, de cooperação e ao mesmo tempo de desentendimentos, porque é normal assim nas relações humanas de modo geral, acabou fazendo com que eu me identificasse bastante com a história, bastante com essas irmãs, com seus dilemas, com seus pensamentos, suas conversas, suas experiências, enfim. Essa edição aqui é da Martine Claret e, assim, é um dos livros mais bonitinhos que eu tenho. Ela é capa dura, esse projeto gráfico é muito bonito. Aqui é a lombada. Tem fitilho para você marcar. São folhas amareladas, assim, com o fundo acinzentado. E uma coisa legal é essa diagramação, que é perfeita, bem espaçada, não tem nada apertado aqui. A fonte é grande, dá pra você ler bem. E fora que tem algumas ilustrações coloridas, assim, que dão todo um charme pra obra. Vou mostrar aqui uma como exemplo. E tem outras do tipo. Eu vou colocar o link desse livro aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram adquirir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e curtir. Comenta aqui se você já leu esse livro, já viu o filme, se você gostou, se identificou ou não. Eu quero saber e começar esse bate-papo com vocês aqui nos comentários. Ativem o sininho das notificações, porque toda vez que eu postar algum vídeo, vocês já vão ser notificados assim instantaneamente. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Um beijo! E tchau, tchau!